Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui ou nunca me viu, oi, sou Molly Westbrook. E eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana, então se você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar. Mas enfim, essa semana vamos falar do caso resolvido do estripador de Gainesville, serial killer que matou 8 pessoas em um ano, entre 1989 e 1990. O estripador conseguiu escapar da detecção por um bom tempo. A polícia que investigava esse caso até chegou a pensar que outro homem era o responsável por um tempo, mas eventualmente ele foi descartado e o verdadeiro assassino foi finalmente capturado. Então, para o caso de hoje, né, vamos voltar lá para o ano de 1990, em Gainesville, que é uma cidade no norte da Flórida, nos Estados Unidos. Gainesville era um lugar agradável para se viver, com taxas de criminalidade relativamente baixas. Bem, a polícia de lá lidava com alguns crimes relacionados a furtos e incidentes de embriaguez e desordem, mas no geral era um lugar bastante seguro para se estar. Muitas pessoas que moravam lá até deixavam as portas destrancadas à noite porque achavam que não tinham com o que se preocupar, ou pelo menos era assim até que esse caso aconteceu. Era agosto de 1990, então era outono, e um novo ano letivo na Universidade da Flórida estava prestes a começar. Então, os estudantes universitários estavam saindo das casas de suas famílias e sendo deixados nos campi das faculdades em preparação para o novo semestre. E duas dessas estudantes eram duas amigas, Sonia Larson, de 18 anos, e Christina Powell, de 17 anos. Tanto Sonia quanto Christina iam ser calouras neste ano letivo na Universidade da Flórida, então elas tinham acabado de se formar no ensino médio no ano anterior. Sonia Larson era a caçula dos irmãos. Ela era a caçula da família e era de Deerfield Beach, na Flórida. Ela era uma aluna de honra e amava crianças de paixão. Ela era uma pessoa muito carinhosa e sonhava em ter uma carreira na área da educação. Ela queria ser professora infantil. Sonia era gerente do time de basquete e membro dedicada dos estudantes contra a direção alcoolizada. Acredito que Christina Powell, de 17 anos, era originalmente de Jacksonville e costumava escrever colunas para a revista da escola e também era editora do anuário. Cristina frequentava bastante o grupo de jovens da igreja dela, ela amava estudar a Bíblia e decidiu que queria se formar em teologia, mas também tinha interesse em arquitetura. E as duas garotas se conheceram durante o semestre de verão porque dividiram o mesmo dormitório. Então, avançando para agosto de 1990, como eu disse, era um novo ano letivo e as duas garotas iam estudar na Universidade da Flórida. Sonia e Christina chegaram em Gainesville na sexta-feira, dia 24 de agosto, e começaram a levar todas as suas coisas para o novo apartamento, que elas dividiam, que ficava no condomínio Williamsburg Village e era a apenas 4 quarteirões da escola. Elas passaram a maior parte daquela sexta-feira apenas descarregando os carros, desfazendo as malas e também foram ao Walmart local para comprar algumas coisas para o novo apartamento. Mais tarde, saíram para jantar e, voltando ao apartamento, pararam em uma loja local porque Sônia precisava ligar para a mãe de um telefone público, já que as garotas não tinham instalado o telefone fixo em casa ainda. Depois disso, elas voltaram para casa e provavelmente começaram a relaxar para a noite, decidindo que continuariam a desfazer as malas no dia seguinte, e tanto Cristina quanto Sônia estavam muito animadas. Esse era o próximo capítulo da vida delas, uma nova aventura, e elas estavam ansiosas pelo próximo ano letivo. No entanto, infelizmente, as duas garotas nunca chegariam a começar seus estudos na universidade porque foram brutalmente assassinadas, antes mesmo do semestre começar. Como mencionei anteriormente, Sônia e Cristina se mudaram para o apartamento na sexta-feira, dia 24 de agosto, e 2 dias depois, no domingo, a terceira colega de quarto delas deveria chegar ao dormitório. Outra garota ia se mudar com elas e nesse dia os pais de Cristina também tinham planejado visitá-la e dar uma olhada em sua nova casa.
No entanto, chegou o domingo e os pais de Cristina ficaram um pouco preocupados porque não tinham notícias dela há alguns dias. A última vez que tiveram notícias dela foi na sexta-feira anterior, quando ela se mudou, e os pais de Sonia Larson e o namorado dela também não tinham ouvido nada dela. Na verdade, ninguém tinha notícias das duas garotas há dias, o que parecia bastante estranho, mas acho que as pessoas não pensaram muito sobre isso. Eles provavelmente acharam que as duas garotas estavam ocupadas. Elas tinham acabado de se mudar e por isso provavelmente estavam ocupadas com a mudança e organizando a nova casa. Então, mesmo que os pais de Cristina não tivessem tido contato com a filha por um tempo, eles ainda assim decidiram ir até a nova casa dela em Gainesville no domingo, dia 26 de agosto, para vê-la conforme o planejado. No entanto, quando chegaram lá e bateram na porta de Cristina e Sônia, ninguém atendeu. E nesse momento, a preocupação deles só crescia. Eles estavam muito preocupados com as meninas e então decidiram entrar em contato com a polícia local e pedir para arrombar a porta para ver se as meninas estavam lá dentro. A polícia chegou ao apartamento pouco depois, arrombou a porta da frente e, quando fizeram isso, se depararam com uma cena horrível. Dentro daquele apartamento estavam os corpos sem vida de Sonia Larson, de 18 anos, e Christina Powell, de 17 anos, e estava claro só de olhar para a cena que elas haviam sido assassinadas. A polícia agora tinha um duplo homicídio em suas mãos e foi determinado que as vítimas já estavam mortas há bastante tempo. Elas provavelmente morreram na sexta à noite, primeira noite no apartamento, ou no início do sábado. O primeiro corpo que a polícia encontrou foi o de Sonia Larson e ela foi descoberta em sua cama d'água no andar de cima, no último andar do apartamento. Acredita-se que ela provavelmente estava dormindo quando foi atacada, por isso estava na cama e ela foi esfaqueada 20 vezes por seu assassino. Agora, o corpo de Sonia parecia ter sido puxado até o pé da cama pelas pernas e havia marcas de sangue no colchão onde o corpo dela foi arrastado. Depois de arrastá-la até o pé da cama, o assassino abriu suas pernas e a deixou em uma posição lasciva. O corpo de Christina Powell foi encontrado no andar de baixo do apartamento e logo foi determinado que o assassinato dela durou muito mais tempo do que o de Sonia. O assassino passou mais tempo com Christina. Christina foi estuprada e seu pulso foi amarrado com fita adesiva para impedi-la de tentar lutar contra seu agressor. Porém, essa fita não foi achada na cena do crime. Eles puderam perceber que ela havia sido amarrada com fita por causa das marcas de resíduo pegajoso em seu pulso, mas o assassino removeu essa fita após sua morte e a levou consigo. Christina foi encontrada deitada de costas. Ela também havia sido morta a facadas, e assim como com Sonia, suas pernas foram deixadas abertas e nessa posição, e suas roupas foram cortadas de seu corpo com uma faca e depois simplesmente arrancadas. No entanto, o assassino não parou por aí. Depois que Christina estava morta, eles realmente mutilaram o corpo dela. Quem quer que tenha feito isso, na verdade cortou os mamilos de Christina e eles nunca foram encontrados na cena do crime. Então o assassino provavelmente levou isso com ele como um troféu doentio. A arma do crime também não foi encontrada na cena, mas ao analisar os ferimentos de faca nos corpos das vítimas, a polícia conseguiu determinar que o tipo de faca usada aqui foi uma faca militar de sobrevivência Ka-Bar de 7 polegadas. No entanto, algo que foi encontrado na cena foi uma toalha e uma garrafa de detergente para a louça, e isso foi descoberto ao lado do corpo de Christina Powell. A polícia acredita que o assassino usou isso para lavar o corpo de Christina na tentativa de eliminar qualquer evidência de estupro, porque, como sabemos, Christina foi agredida sexualmente. Então, depois que os dois corpos foram encontrados, uma investigação foi imediatamente iniciada para tentar descobrir quem fez isso com as garotas e por quê. Qual foi o motivo aqui? Será que isso foi apenas um ataque aleatório ou Sonia e Christina foram alvo por algum motivo? A polícia estava investigando algumas teorias diferentes, uma delas sendo assalto. Eles estavam pensando que talvez isso fosse um caso de assalto que deu errado.
No entanto, essa hipótese acabou sendo descartada porque não parecia que nada havia sido roubado do apartamento das garotas. Eles também consideraram a possibilidade de que talvez isso fosse um caso de romance que terminou mal, talvez um interesse amoroso ou um ex-interesse amoroso de Sônia, ou Cristina tivesse feito isso, mas mais uma vez essa teoria acabou sendo descartada. As evidências que eles tinham e a forma como as garotas foram mortas faziam parecer que isso foi apenas um ataque aleatório. Não parecia que isso era algo pessoal. Parecia que as garotas tinham sido mortas por um completo desconhecido. A polícia realmente achava que esse duplo homicídio poderia potencialmente ter sido o início de um serial killer, porque alguns detalhes desse ataque tinham semelhanças com casos de assassinos em série. Por exemplo, as garotas terem sido amarradas. Isso é uma característica comum de assassinos em série, amarrar suas vítimas. O fato de os mamilos da Cristina terem sido cortados e levados, isso é outra coisa que vemos com frequência. Assassinos em série frequentemente levam algo da cena do crime, seja uma parte do corpo da vítima ou apenas um objeto que encontram no local do assassinato. Eles levam algo porque isso os faz lembrar do que fizeram e eles querem ser lembrados, pois sentem prazer com isso. Outro fato que levou a polícia a suspeitar de um assassino em série foi a forma como os corpos das garotas foram deixados. Ambas foram posicionadas com as pernas abertas. Ambas foram colocadas em posições extremamente degradantes sexualmente. Novamente, assassinos em série costumam fazer algo assim porque, primeiro, querem humilhar suas vítimas e, segundo, querem que a pessoa ou as pessoas que encontrarem os corpos fiquem ainda mais chocadas ao se depararem com a cena. Muitas coisas nesses dois assassinatos indicaram à polícia que isso possivelmente era o começo de uma onda de assassinatos e eles estavam certos. Na verdade, antes mesmo de a polícia ter a chance de começar a investigar esse caso direito, eles já tinham outro assassinato em mãos. Krista Hoyt, de 18 anos, era uma aluna de honra. Ela estudava química na Santa Fe Community College e tinha decidido que depois da faculdade iria se transferir para a Universidade da Flórida porque seu sonho era trabalhar com ciência forense no FBI um dia. Ela queria ser técnica de laboratório criminal. Krista era descrita como uma jovem muito confiável. Ela sempre foi alguém em quem você podia confiar e também era muito cautelosa e preocupada com a segurança. As pessoas diziam que ela nunca abriria a porta para um estranho. Na época em que esse caso aconteceu, Krista trabalhava no departamento do xerife do condado de Alachua, onde atuava na seção de registros, e ela deveria ir trabalhar em um turno noturno no sábado à noite, ou seja, no dia 25 de agosto. No entanto, chegou de madrugada nas primeiras horas do dia 26 de agosto e Krista simplesmente não apareceu para o seu turno. E, como acabei de dizer, Krista era uma pessoa muito confiável, então isso foi extremamente estranho e fora do comum para ela simplesmente não aparecer no trabalho. Por causa disso, já que era algo tão incomum, seus colegas ficaram bastante preocupados com ela e decidiram notificar a polícia para que um policial pudesse fazer uma verificação de bem-estar em Krista. Por volta de 00:30 a 1 da manhã, um policial foi enviado ao apartamento de Krista, mas quando ele bateu na porta, não houve resposta. Ele bateu por mais alguns minutos, mas ninguém respondia e a porta estava trancada, então não conseguiu entrar. Então, esse policial começou a andar ao redor do apartamento, talvez para ver se havia alguma luz acesa lá dentro, ou se ele conseguia olhar para dentro do apartamento por alguma janela. Enquanto caminhava, ele percebeu que a cerca de arame ao redor do apartamento de Krista parecia ter sido derrubada, como se alguém tivesse passado por cima dela. Agora, Krista tinha uma porta de vidro deslizante no quarto do apartamento dela, e quando o policial se aproximou dessa porta, ele percebeu que alguém tinha mexido nela recentemente, mexido na fechadura. E na frente dessa porta de vidro havia uma persiana,
e essa persiana estava quase totalmente abaixada, exceto bem na parte de baixo, de um lado, onde ela estava um pouco levantada. O policial se abaixou, ficando de mãos e joelhos no chão. Ele pegou sua lanterna e apontou para dentro do apartamento por essa pequena abertura na parte de baixo da persiana. E quando ele fez isso, ele viu o corpo sem vida da jovem de 18 anos, Krista Hoyt, e ela havia sido decapitada. Krista foi encontrada completamente nua e seu corpo sem cabeça estava caído sobre a cama, mas parecia que o assassino tinha tentado fazê-la sentar. Ela havia sido colocada em uma posição sentada na cama, e sua cabeça tinha sido colocada em uma estante que ficava diretamente em frente ao seu corpo. No entanto, o acúmulo de sangue interno em seu corpo indicou às autoridades que ela ficou de bruços na cama por um bom tempo antes de ser colocada sentada e decapitada, sugerindo que o autor do crime matou Krista e depois ficou no apartamento com o corpo dela por várias horas antes de finalmente decapitá-la e posicionar seu corpo. As roupas de Krista foram cortadas e tiradas do corpo dela. Ela foi agredida sexualmente e também foi amarrada com fita adesiva, que foi removida após sua morte e o assassino a levou embora. Mas, novamente, eles puderam perceber que ela havia sido amarrada com fita adesiva anteriormente porque havia marcas de resíduo pegajoso em seu pulso. A causa da morte dela foi apenas uma única facada nas costas, mas essa facada perfurou o coração dela e foi determinado que a faca que causou esse ferimento era do mesmo tipo da faca que havia sido usada para matar Sonia Larson e Christina Powell apenas algumas horas antes. E assim como aconteceu com Christina Powell, Krista Hoyt também foi mutilada após a morte. Os mamilos dela foram cortados. Fora. Havia tantas semelhanças entre esses 3 assassinatos. 3 meninas jovens, mais ou menos da mesma idade, foram mortas com poucas horas de diferença, então a polícia sabia que todas tinham sido mortas pela mesma pessoa. Eles realmente tinham um serial killer em suas mãos. E claro, os moradores de Gainesville estavam apavorados. Essa pessoa já tinha tirado a vida de 3 jovens inocentes e todos, especialmente outras jovens, estavam com muito medo de serem as próximas. Os pais passaram a ligar com frequência para saber dos filhos, né, já que a maioria estava longe na universidade. Embora alguns estudantes realmente tenham arrumado todas as suas coisas e voltado para as casas de suas famílias, porque esse assassino parecia estar mirando nos estudantes, então eles estavam completamente em pânico. As pessoas saíam para comprar itens de autodefesa, como tacos de beisebol, tasers, armas de fogo e spray de pimenta. Os estudantes estavam se mudando para casa uns dos outros e dormiam em turnos para que sempre tivesse alguém de olho em possíveis invasores. As alunas pediam aos amigos homens para ficarem em seus apartamentos, acreditando que o assassino hesitaria em invadir se houvesse outro homem presente. Esses assassinatos realmente causaram um choque em Gainesville e espalharam muito pânico, especialmente porque parecia que a polícia não estava nem um pouco mais perto de pegar o autor do crime. E como ninguém sabia quem era esse cara, as pessoas começaram a criar suas próprias teorias. E os boatos começaram a se espalhar rapidamente. Um boato era de que o assassino era um entregador de pizza. Outro dizia que ele era um médico e outro ainda afirmava que, na verdade, ele era um policial, o que explicaria por que era tão fácil para ele cometer os assassinatos, já que normalmente ninguém desconfia de um policial. O assassino não era um policial, aliás, mas na época as pessoas acreditavam que ele poderia ser, o que só as deixava ainda mais assustadas. Durante a investigação, a polícia elaborou um perfil do assassino. Eles teorizaram sobre que tipo de pessoa esse cara era para poderem reduzir o número de suspeitos. Acreditavam que o assassino era um homem branco, provavelmente entre 28 e 35 anos. Provavelmente ele era solteiro e um pouco solitário. Provavelmente ele não tinha muitos amigos e acreditavam que ele tinha inteligência média ou acima da média. A forma como esses assassinatos foram cometidos sugeriu aos detetives que o assassino provavelmente era bastante atlético, com um porte musculoso,
Ele teria precisado ser bastante forte para dominar suas vítimas e decapitar uma delas. Eles teorizaram que ele provavelmente tinha algum histórico criminal e que talvez até tivesse alguma experiência militar ou alguma experiência ou ligação com as forças de segurança, e ele era claramente um assassino muito organizado. Ele planejou esses assassinatos, planejou exatamente como iria executá-los e também foi muito cuidadoso para não deixar nada na cena do crime que pudesse ser rastreado até ele, incluindo seu DNA. Ele realmente lavava os corpos das vítimas com sabão depois que elas estavam mortas, numa tentativa de eliminar qualquer evidência. Então, ele era muito calculista e extremamente cauteloso. E não muito tempo depois dos primeiros 3 assassinatos, esse assassino calculista atacou novamente. As próximas vítimas do serial killer de Gainesville foram Tracy Paulos e Manuel Taboada, ambos com 23 anos. Tracy Paulos era originalmente de Miami. Ela já tinha sido rainha do baile em sua escola, além de jogar softball e futebol. Ela era muito atlética e adorava esportes. Ela integrava a Sociedade Nacional de Honra, e na época em que esse caso aconteceu, ela era uma estudante do último ano de Direito na Universidade da Flórida. Manny Taboada, de 23 anos, era na verdade muito amigo da Tracy. Eles estudaram juntos no ensino médio e se formaram juntos. Manny costumava jogar futebol americano no ensino médio e também era presidente do clube de teatro da escola, que eu acho que é tipo um clube de teatro, e ele adorava a gata dele, Sasha. Manny costumava brincar dizendo que a mulher da vida dele era a gata dele, e Manny também era estudante, assim como Tracy, e o sonho dele era um dia se tornar arquiteto. Tracy e Manny eram incrivelmente próximos, como eu acabei de dizer. Eles eram muito bons amigos e eram só amigos, não tinham nenhum tipo de relacionamento romântico nem nada assim. E como eles eram tão bons amigos e os dois estavam na faculdade, decidiram morar juntos em um apartamento no condomínio Gatorwood, que ficava a cerca de 1 milha do campus da faculdade. No entanto, na manhã do dia 28 de agosto de 1990, o gerente do condomínio Gatorwood recebeu uma ligação muito preocupante de um dos amigos de Manny Taboada. Esse amigo estava muito preocupado com Manny e sua colega de quarto, Tracy, porque não tinha notícias de nenhum dos dois há um bom tempo. Nenhum dos dois estava atendendo o telefone, então esse amigo pediu ao gerente do condomínio para deixá-lo entrar no apartamento de Manny e Tracy para ver se eles estavam lá e se estavam bem, e o gerente concordou. Então, eles foram até o apartamento e o gerente destrancou a porta, mas quando abriram a porta um pouco e olharam para dentro, imediatamente souberam que algo estava errado. Eles avistaram uma bolsa preta no chão e, se não me engano, também um pouco de sangue ou um corpo, o que parecia ser um corpo no chão. Foi nesse momento que decidiram não entrar mais, apenas fecharam a porta e decidiram chamar a polícia, achando que o apartamento era uma possível cena de crime, e eles estavam certos. Quando a polícia chegou e entrou no apartamento, descobriram os corpos de Manny Taboada e Tracy Pornes. No entanto, a bolsa preta que o amigo de Manny e o gerente do apartamento viram no chão agora havia desaparecido. Ela não estava em lugar nenhum, sugerindo que, quando eles chegaram pela primeira vez ao apartamento de Manny e Tracy, o assassino provavelmente ainda estava lá e, ao ouvir a porta se abrir, ele rapidamente pegou sua bolsa e fugiu do local. Ele teve muita sorte de escapar sem ser pego ou até mesmo sem ser visto. O corpo de Tracy foi o primeiro a ser encontrado e ela estava deitada de costas no corredor do apartamento. Foi determinado que ela também havia sido amarrada com fita adesiva porque tinha marcas de fita nos pulsos, o que indicava que ela não foi morta imediatamente. O assassino passou um tempo com ela, provavelmente a torturando antes de matá-la. De acordo com uma fonte, o cabelo de Tracy estava realmente úmido quando ela foi encontrada, o que sugeriu à polícia que ela provavelmente foi atacada logo após sair do banho. Ela foi agredida sexualmente e esfaqueada nas costas 3 vezes,
com a mesma faca que havia sido usada para matar as 3 primeiras vítimas. Depois que ela morreu, o assassino arrastou seu corpo nu até o corredor, posicionando-a de forma sexualmente degradante, e seu corpo também foi lavado numa tentativa de eliminar qualquer evidência. Quanto a Manny Taboada, seu corpo foi encontrado em sua própria cama e acredita-se que ele provavelmente estava dormindo quando foi atacado. A polícia acha que ele foi morto primeiro, antes de Tracy, e provavelmente foi morto primeiro porque se o assassino começasse a atacar Tracy enquanto Manny ainda estivesse vivo, ele provavelmente teria conseguido dominar o agressor, já que Manny era um jovem fisicamente forte e em boa forma. Então, o assassino precisava tirá-lo do caminho para poder matar Tracy sem nenhuma interrupção. Manny realmente tentou lutar por sua vida. Ele tinha muitos ferimentos de defesa própria e os detetives perceberam que houve uma luta violenta entre ele e o assassino. No entanto, infelizmente, Manny não conseguiu se defender por muito tempo porque, claro, o assassino estava com uma faca e Manny foi esfaqueado muitas e muitas vezes. Ele tinha ferimentos de faca por todo o corpo, nos braços, nas pernas, no pescoço, no peito, no rosto e no abdômen. Ele sofreu muitos ferimentos e o fato de o agressor agora ter matado um homem deixou a comunidade ainda mais apavorada, porque antes esse assassino parecia estar atacando apenas mulheres jovens que tinham uma aparência muito parecida. Eram todas garotas jovens e pequenas, com cabelo castanho escuro, então se assumia que esse era o tipo de vítima do assassino. As pessoas achavam que ele só mataria outras garotas que parecessem com suas vítimas anteriores, mas agora ele tinha matado o Manny também. Ele tinha matado um homem, então parecia que ele estava apenas atacando qualquer pessoa que encontrasse ou matando qualquer um que atrapalhasse, então qualquer um poderia ser o próximo. Então, por causa disso, a polícia realmente aumentou a escala dessa investigação e colocou policiais em todos os lugares. Havia um policial praticamente em cada rua porque eles estavam com muito medo de que essa pessoa matasse de novo. As vendas de armas e spray de pimenta simplesmente dispararam. As casas de Irmandade e os campi contrataram seguranças 24 horas porque as vítimas eram todas estudantes. E, como mencionei antes, muitas estudantes simplesmente decidiram desistir de tudo. Muitas delas simplesmente decidiram voltar para suas cidades natais e abandonaram completamente os estudos porque estavam realmente assustadas. Cada estudante temia por sua vida. E por causa da rapidez com que esses assassinatos estavam acontecendo, como as 2 primeiras vítimas, Sonia Larson e Christina Powell, que acredita-se terem sido mortas ou tarde da noite de sexta-feira ou no início da manhã de sábado. A próxima vítima, Krista Hoyt, foi morta ou tarde da noite de sábado ou no início da manhã de domingo, e então Manny e Tracy foram mortos ou tarde da noite de segunda-feira ou no início da manhã de terça-feira. Então, todas as vítimas tinham sido mortas literalmente em poucos dias umas das outras, e por causa disso, por causa da rapidez com que tudo estava acontecendo, todos esperavam ouvir a notícia de um 6º assassinato poucas horas depois que os últimos corpos foram encontrados. Essa notícia nunca chegou, foi estranho. Esses assassinatos aconteceram tão rápido e de repente eles simplesmente pararam completamente e as pessoas não conseguiam entender o porquê. Enquanto isso, enquanto a polícia patrulhava a área e tentava reduzir o número de suspeitos, as equipes forenses estavam trabalhando para tentar encontrar algum DNA do assassino a partir das evidências que haviam sido coletadas até então. Então, dos corpos das vítimas, das roupas delas e de outros itens e objetos que estavam nas cenas do crime. E 5 dias depois que os corpos das 2 primeiras vítimas foram encontrados, os cientistas tiveram um avanço. Eles encontraram vestígios de sêmen do assassino na roupa íntima de Christina Powell e também em uma toalha de papel que estava perto do corpo dela. Também encontraram vestígios de sêmen no corpo da terceira vítima, Krista Hoyt. E o sêmen encontrado no corpo de Krista Hoyt era compatível com o sêmen da roupa íntima de Christina Powell. Então, isso foi a confirmação de que eles vieram do mesmo indivíduo.
Agora que eles tinham amostras do DNA do assassino, poderiam usá-las para comparar com amostras de DNA de quaisquer suspeitos e, assim, esperavam conseguir restringir a busca pelo serial killer de Gainesville. A polícia tinha vários suspeitos no caso do estripador de Gainesville. Eles tinham uma lista com pouco menos de 700 suspeitos, acho que eram cerca de 675 suspeitos que eles precisavam investigar. No entanto, havia um nome nessa lista em particular que parecia o mais promissor. Um homem de quem a polícia desconfiava muito, mais do que de qualquer outro suspeito, e o nome dele era Eduardo Louis Humphrey. Eduardo Humphrey tinha 18 anos e, assim como a maioria das vítimas, era estudante da Universidade da Flórida. De acordo com fontes, Eduardo era um pouco solitário, não socializava muito com as pessoas e não tinha muitos amigos. Ele tinha passado por várias internações em instituições psiquiátricas durante alguns anos e até bem recentemente morava no complexo de apartamentos Gatorwood, que, se você se lembra, era onde Manny Taboada e Tracy Paulos moravam. Mas apenas uma semana antes dos assassinatos, ele foi despejado do complexo. Ele foi expulso porque costumava ameaçar os outros moradores com uma faca. Edward Humphrey era conhecido por ser violento. Uma fonte afirmou que uma vez ele entrou em uma loja de donuts local e conversou com os funcionários sobre como ele pensava em assassinar mulheres jovens. Outra fonte afirmou que, em outra ocasião, ele estava no banco local e disse a uma das funcionárias que tinha facas em casa que poderiam arrancar a pele do corpo dela. Ele também costumava dizer às pessoas que desprezava as mulheres. Por algum motivo, ele tinha um ódio enorme pelas mulheres. Então, sim, ele tinha essa reputação de ser um jovem muito violento e estranho, e quando esses assassinatos aconteceram, muitas pessoas acreditaram que Edward Humphrey poderia ser o assassino. Quero dizer, faz sentido, sabemos que ele era uma pessoa muito violenta, andava com uma faca e odiava mulheres, e obviamente a maioria das vítimas do estripador de Gainesville eram mulheres. Então, durante a investigação, muitas pessoas deram o nome de Edward para a polícia e ele rapidamente se tornou praticamente o principal suspeito dessa investigação. E, felizmente, eles conseguiram prender Humphrey por uma acusação de agressão que não tinha relação com esse caso. Basicamente, ele tinha agredido a avó recentemente, então eles o prenderam por isso e ele foi levado sob custódia. E enquanto ele estava sob custódia, isso deu à polícia a oportunidade de entrevistá-lo e interrogá-lo sobre os 5 assassinatos em Gainesville. Agora, eu só li essa próxima parte em uma fonte, então não tenho certeza se é verdade, mas aparentemente, durante o interrogatório de Edward, ele realmente disse à polícia que tinha uma personalidade dividida chamada John e que John cometeu os 5 assassinatos. Basicamente, ele admitiu os assassinatos de Gainesville. Mesmo assim, a polícia não podia só confiar em Edward. Eles precisavam encontrar provas concretas para comprovar se ele estava dizendo a verdade ou não, porque ele claramente tinha problemas mentais. Ele tinha algum tipo de doença mental, então ele poderia estar mentindo. Os detetives conseguiram um mandado de busca e vasculharam o apartamento de Eduardo, a casa da avó e o carro atrás de evidências. Em particular, o que a polícia estava procurando era, claro, a arma do crime, a faca que foi usada para matar os 5 estudantes e também as ferramentas que o assassino usou para invadir os apartamentos deles, porque foi determinado que o assassino entrou nas casas das vítimas arrombando ou mexendo nas fechaduras com certas ferramentas, como chaves de fenda e outras coisas. E durante essas buscas, a polícia realmente encontrou algumas facas e algumas ferramentas que pertenciam a Humphrey. Depois elas foram recolhidas e levadas para análise. E eles também coletaram amostras do DNA de Humphrey para comparar com o DNA que eles tinham do assassino. Coletaram o sangue, cabelo e saliva dele. Em outubro de 1990, Edward Humphrey foi considerado culpado de agressão agravada contra sua avó e foi condenado a passar 22 meses em um hospital psiquiátrico estadual.
E algumas semanas depois disso, nos resultados dos testes de DNA chegaram, os testes que eles estavam realizando para ver se o DNA de Edward era compatível com o DNA que os detetives tinham do estripador de Gainesville. Eles faziam esses testes no início dos anos 90, quando a tecnologia de DNA e forense ainda era bem nova. Estava na infância, por isso os resultados demoraram semanas para sair. No entanto, quando os resultados chegaram, os detetives ficaram chocados porque o DNA de Eduardo Humphrey não correspondia ao DNA do assassino. Ele não era o serial killer de Gainesville e por isso foi descartado. Eles não tinham nenhuma prova concreta contra ele, o que significava que os detetives estavam praticamente de volta ao ponto de partida. Eles realmente achavam que Eduardo era o cara deles, mas não era, e o verdadeiro assassino ainda estava à solta. Então, depois desse contratempo na investigação, os detetives decidiram recorrer a um programa criado pelo FBI chamado Violent Criminal Apprehension Program. Violent Criminal Apprehension Program significa Programa de Captura de Criminosos Violentos, e é basicamente um banco de dados criado para rastrear e correlacionar crimes violentos. Então, nesse banco de dados, há uma lista de todos os crimes violentos cometidos nos Estados Unidos, e isso significa que os detetives que investigam um caso podem comparar os detalhes do crime que estão investigando com outros casos no banco de dados para ver se algum deles é semelhante e pode ter sido cometido pela mesma pessoa. Os investigadores basicamente podem inserir detalhes sobre seus casos no banco de dados, e o próprio banco de dados irá sinalizar quaisquer outros crimes que tenham detalhes quase idênticos, se isso faz sentido. Então foi isso que as detetives fizeram neste caso. Elas inseriram detalhes sobre os 5 assassinatos de Gainesville no programa. Então, por exemplo, elas teriam colocado que tipo de arma foi usada, em que posições os corpos foram deixados, se as vítimas foram agredidas sexualmente, todos esses tipos de detalhes. Elas aguardaram para ver se outro assassinato semelhante, ligado ao estripador de Gainesville, havia ocorrido em outro lugar. E ao fazer isso, as detetives receberam uma pista bastante promissora. O programa havia sinalizado outro crime violento, que era muito semelhante aos 5 assassinatos de estudantes em Gainesville. Era um caso de triplo homicídio em Shreveport, que é uma cidade no noroeste da Louisiana, e esse triplo homicídio ainda não havia sido solucionado. A polícia da Louisiana nunca conseguiu pegar o assassino. Os assassinatos ocorreram pouco menos de um ano antes dos de Gainesville, em novembro de 1989. As vítimas foram 24 anos, seu pai, 55 e 8 anos. Tom Grissom e seu neto Sean foram encontrados mortos na sala de estar, ambos esfaqueados até a morte, e depois o corpo de Julie foi encontrado em um quarto da casa, em uma cama, e ela tinha 3 ferimentos de faca nas costas. Foi determinado que a faca usada para matar Julie, Tom e Sean era do mesmo tipo da faca usada para assassinar as 5 vítimas de Gainesville um ano depois. Agora estava claro para os investigadores que Julie Grissom era o alvo pretendido desse agressor, porque ele passou mais tempo com Julie antes e depois do assassinato. Acho que ela foi agredida sexualmente. Ela estava completamente nua quando foi encontrada e também havia sido amarrada com fita adesiva, que foi removida após sua morte e levada embora. Após o assassinato, ela foi arrastada até o final da cama e colocada em uma posição. As pernas dela estavam penduradas para fora da cama e o cabelo tinha sido espalhado ao redor da cabeça dela, quase como aberto em leque. O corpo e as roupas de Julie também haviam sido lavados. O assassino realmente tirou as roupas dela e lavou na máquina de lavar, então ele claramente tinha bastante conhecimento forense. E eu também li em uma fonte que o assassino derramou vinagre na área vaginal de Julie e uma toalha também foi encontrada perto dos pés dela. Havia tantas semelhanças entre o assassinato de Julie e os assassinatos das 4 vítimas femininas de Gainesville, como, por exemplo, todas tinham sido sexualmente agredidas, todas tinham sido amarradas com fita adesiva, todas já estavam posicionadas, o assassino lavou os corpos.
Ficou claro que Julie era o alvo pretendido desse agressor, porque ela também se parecia muito com as outras vítimas femininas. Ela era uma jovem pequena que tinha cabelos castanhos escuros e acredita-se que o assassino decidiu matar o pai de Julie e seu sobrinho também, apenas para tirá-los do caminho, assim como fez com Manny Taboda. É óbvio que esse assassino só matava homens quando realmente precisava. Ele não tinha a intenção de matar homens, ele só queria matar mulheres. Mas se um homem atrapalhasse, ele não tinha problema em acabar com a vida dele só para chegar até a vítima que queria. Então, depois de investigar mais esse crime, esse triplo homicídio, os detetives que investigavam os assassinatos do estripador tinham quase certeza de que os dois casos estavam ligados. Havia tantas semelhanças entre eles. Elas acreditavam fortemente que a pessoa que assassinou a família Grissom era a mesma que cometeu os 5 assassinatos de estudantes um ano depois em Gainesville. E se a teoria delas estivesse correta, isso significava que esse serial killer, na verdade, tinha tirado a vida de 8 pessoas. Então, com essa teoria em mente, as detetives de ambas as jurisdições começaram a analisar sua lista de suspeitos e tentar identificar se algum deles esteve tanto na Louisiana quanto na Flórida, na época dos assassinatos. Porque, obviamente, os assassinatos da família Grissom aconteceram em Shreveport, na Louisiana, e os assassinatos de Sonia, Cristina, Krista, Manuel e Tracy aconteceram em Gainesville, na Flórida. E enquanto faziam isso, o departamento de polícia de Shreveport recebeu uma ligação de outro departamento de polícia em Ocala, que é uma cidade na Flórida, e essa ligação acabaria sendo o avanço que a polícia estava esperando. O departamento de polícia de Ocala contou à polícia de Shreveport que eles tinham acabado de prender um homem por acusação de assalto à mão armada. Ele basicamente assaltou um supermercado em Ocala, ameaçando com uma arma e roubou todo o dinheiro dos caixas. Esse homem fugiu do local, porém acabou sendo capturado e preso. Depois que a polícia de Ocala investigou esse homem, eles descobriram que ele era procurado em Shreveport porque havia tentado assassinar o próprio pai. O nome desse homem era Danny Harold Rowling e ele tinha 37 anos nessa época, em 1990. Mas antes de continuarmos com o caso em si, deixa eu te contar um pouco mais sobre Danny Rowling e seu histórico. Então, Danny Rowling nasceu em 26 de maio de 1954 em Shreveport, na Louisiana. Pelo que eu sei, ele viveu lá durante toda a infância. Os pais dele se chamavam James e Claudia Rowling e ele também tinha um irmão mais novo chamado Kevin. O pai dele, James Rowling, na verdade trabalhava como policial, acredite se quiser, mas também era um veterano de guerra e, de acordo com uma fonte, James pode ter sofrido de transtorno de estresse pós-traumático depois do tempo dele no exército e James realmente não era um homem nada legal. Ele tratava a esposa e os 2 filhos muito mal. Ele era abusivo tanto verbalmente quanto fisicamente. Li em uma fonte que James, na verdade, nunca quis ter filhos, então talvez ele sentisse algum tipo de ressentimento pelos 2 meninos, Danny e Kevin, mas sim, ele era muito abusivo. Na verdade, a primeira vez que ele foi fisicamente violento com Danny foi quando o menino tinha apenas 1 ano de idade. Ele bateu em Danny quando ele era um bebê porque, aparentemente, ele não estava engatinhando direito. E à medida que Danny foi crescendo, os abusos só pioraram. A mãe dele, Claudia, também sofreu muito nas mãos do marido, James. Uma vez ela chegou a correr para o hospital local porque James a obrigou a se cortar com lâminas de barbear. E ela realmente tentou escapar dos abusos em várias ocasiões. Ela deixou James inúmeras vezes. No entanto, todas as vezes ela acabava voltando para ele. Quanto à vida escolar de Danny, na verdade eu não consegui encontrar muitas informações sobre como era isso para ele. Eu não acredito que Danny realmente tinha muitos amigos na escola, mas li em uma fonte que os conselheiros escolares disseram que ele estava, abre aspas, sofrendo de um complexo de inferioridade com tendências agressivas e pouco controle de impulso.
Quando entrou na adolescência, Danny recorreu à música para tentar lidar com a vida abusiva em casa e, em um Natal, ele ganhou uma guitarra de presente que ele simplesmente adorou. A música era um refúgio para ele, porém ele ainda estava lutando muito mentalmente com os abusos do pai. Ele até tentou suicídio algumas vezes e, eventualmente, começou a usar drogas e beber álcool, o que, novamente, era uma forma de escapismo para ele, mas é claro que logo isso só piorou sua saúde mental. E foi por volta dessa época, quando ele tinha uns 14 ou 15 anos, que Danny começou a cometer assaltos. Acho que ele cometia pequenos furtos e afins. E ele também começou a espionar jovens mulheres se trocando. Ele simplesmente ficava observando as mulheres pelas janelas. Uma vez, os vizinhos dele o pegaram observando a filha deles enquanto ela se trocava. E quando eles contaram ao pai de Danny James sobre isso, ele bateu em Danny por causa disso. Na tentativa de se afastar do pai, Danny entrou para a Força Aérea, porém ele não ficou lá por muito tempo. Em 1972, ele foi expulso por causa do uso de drogas e, depois disso, tentou colocar a vida nos trilhos novamente. Ele até se casou e teve um filho com a esposa. No entanto, em 1977, quando Danny tinha cerca de 23 anos, sua esposa o deixou porque ele a ameaçou de morte. Ele havia sido abusado pelo pai durante anos e agora estava fazendo exatamente o mesmo com sua esposa e filho, e ficou muito irritado com a esposa por pedir o divórcio. Ele a odiava por isso e, não muito tempo depois da separação, ele acabou estuprando outra mulher que ele não conhecia, apenas porque ela se parecia com sua ex-esposa. Ele também começou a cometer assaltos à mão armada e, nos anos 1980, estava constantemente entrando e saindo da prisão por causa desses roubos. Quando estava fora da cadeia, ele viajava um pouco e cometia roubos pelo caminho, além de forçar mulheres a ficarem com ele, agredindo várias delas. No entanto, em maio de 1990, ele estava de volta morando com sua família em Shreveport, incluindo seu pai James. E claro, como você provavelmente já imaginou, agora que ele estava de volta em casa, os abusos do pai recomeçaram. Mas dessa vez Danny não estava disposto a suportar, como fez por muitos anos, então, durante uma discussão com o pai, ele sacou uma arma e atirou nele. Acho que uma vez no estômago e outra na cabeça, e assim que atirou, Danny simplesmente fugiu e deixou o pai para morrer. No entanto, o pai dele não morreu de fato. Ele sobreviveu, embora eu ache que tenha perdido um olho e uma orelha, mas enfim, Danny fugiu e realmente mudou de identidade, usando documentos que ele roubou depois de invadir a casa de alguém, e a partir desse momento ele dizia para as pessoas que seu nome era Michael Kennedy. Ele fugiu para Kansas e Flórida depois disso e, eventualmente, acabou em Gainesville, coincidentemente, justamente quando os assassinatos de Gainesville começaram. Mas voltando ao ponto em que estávamos antes, no caso, como eu disse, Danny, de 37 anos, foi preso em Ocala, na Flórida, por uma acusação de assalto à mão armada, e a polícia de Ocala entrou em contato com a polícia de Shreveport, na Louisiana, porque ele era um homem procurado em Shreveport pela tentativa de assassinato do pai dele, James. Então agora a polícia tinha esse homem sob custódia, um homem que eles sabiam que tinha um longo histórico criminal e que também podia ser muito violento, um homem que era capaz de cometer assassinato. Ele literalmente tentou matar o próprio pai. Então eles começaram a pensar que talvez ele fosse o responsável pelos assassinatos em Gainesville. Talvez Danny Rolling fosse o estripador de Gainesville. Então, enquanto os detetives investigavam essa pista, né, investigando Danny Rolling, eles começaram a analisar outros casos não resolvidos de assalto à mão armada que aconteceram em Gainesville na mesma época dos 5 assassinatos de estudantes, para ver se conseguiam ligar algum deles a Danny Rolling, e conseguiram. Na mesma manhã em que o corpo da terceira vítima, Krista Hoyt, foi encontrado, houve um assalto à mão armada em um banco não muito longe do apartamento de Krista,
e a polícia agora acreditava que Danny Rowling era o responsável por isso. Eles acreditavam que ele era quem tinha assaltado aquele banco. No entanto, pelo que pude perceber, Danny não cometeu esse assalto ao banco sozinho. Ele tinha um cúmplice e, na época, né, a polícia acreditava que os dois suspeitos desse assalto eram um homem branco e um homem negro. Mais tarde, naquele mesmo dia, a polícia chegou a perseguir um homem branco e um homem negro em um bosque local, achando que talvez fossem os dois caras que cometeram esse assalto. A polícia conseguiu pegar o homem negro. Eu, na verdade, acho que ele mesmo se entregou, mas o homem branco não. Ele continuou fugindo e escapou. Mas o homem que eles pegaram contou o nome do outro cara, o que tinha escapado, e disse à polícia que o nome dele era Michael Kennedy. E se você se lembra, esse era o novo nome que Danny tinha adotado quando fugiu depois de matar o pai. Depois que Danny Rowling, ou Michael Kennedy, escapou, a polícia de Gainesville começou a vasculhar a floresta para ver se encontrava alguma evidência que esse homem pudesse ter deixado para trás, e eles acabaram encontrando um pequeno acampamento improvisado no meio do mato. Eles descobriram uma pequena barraca, alguns outros itens usados para acampar, encontraram algumas sacolas com roupas e também acharam uma bolsa cheia de dinheiro manchado com tinta vermelha, o que obviamente indicava que tinha sido roubado de um banco. A polícia acreditava que o homem, o branco que conseguiu escapar, estava morando ali nesse acampamento. Então a polícia recolheu todas as evidências encontradas no acampamento e emitiu um alerta de procura por Michael Kennedy. Infelizmente, o caso ficou sem solução por um tempo, pois não encontraram Mike Kennedy, já que esse não era o nome real do suspeito. No entanto, agora que Danny Rowling havia sido preso por outra acusação de assalto à mão armada e eles estavam investigando-o, a polícia decidiu analisar as evidências que haviam sido recolhidas no acampamento, para ver se conseguiam ligá-las a ele, para descobrir se Danny Rowling era realmente Michael Kennedy e se talvez ele também fosse o estripador de Gainesville. Se eles conseguissem provar que ele foi quem cometeu aquele assalto ao banco, então isso seria uma prova concreta de que ele estava em Gainesville na época dos assassinatos. Um dos itens que eles haviam recolhido do acampamento era, na verdade, um gravador, e esse gravador tinha uma fita dentro. Quando os detetives a tocaram, perceberam que era a voz de Danny Rowling, provando que era ele quem estava hospedado naquele acampamento e que ele era Michael Kennedy. Então, vou tocar um trecho dessa gravação agora. Sei que terei que fugir para sempre, mas estou ficando ótimo nisso. Não quero que você sinta pena de mim, não quero que você se preocupe comigo. Já sou adulto, sei me cuidar, então estamos aqui embaixo só por um instante. Bem, vamos encerrar por um tempo. Tenho algo que preciso fazer. Os detetives acreditam que Danny Rowling gravou isso para sua mãe, Cláudia, e para seu irmão, Kevin, e que foi gravado antes dos dois primeiros assassinatos em Gainesville serem cometidos. Quando ele diz no final da gravação, abre aspas, bem, vou encerrar por um tempo, tenho algo que preciso fazer. Eles acham que ele está falando sobre os assassinatos, sobre cometer os assassinatos, mas isso não foi tudo o que os detetives acharam. Eles também descobriram muitas evidências forenses em itens do acampamento que ligavam diretamente Danny Rowling aos assassinatos dos 5 estudantes de Gainesville. Um dos itens que eles encontraram no acampamento foi uma máscara de esqui, e foi determinado que as fibras dessa máscara de esqui correspondiam às fibras que foram descobertas em um pequeno pedaço de fita adesiva deixado pelo assassino na terceira cena do crime. Eles também encontraram vestígios de sangue em uma calça de Danny Rowling que foi encontrada no acampamento, e quando esse sangue foi testado, descobriu-se que era o sangue de Manny Tabuda. Além disso, eles descobriram um dos pelos pubianos de Crystal Hoyt dentro do saco de dormir de Danny Rowling e também encontraram uma chave de fenda no acampamento. E se você se lembra do início do vídeo, o assassino usou uma chave de fenda para invadir as casas das vítimas nas noites em que elas foram assassinadas.
Então, essa chave de fenda que pertencia a Danny Rowling foi comparada com as marcas que estavam nas portas das cenas dos assassinatos e era compatível. Essa era exatamente a chave de fenda que tinha sido usada para invadir os 3 apartamentos. Então agora a polícia tinha uma quantidade substancial de evidências ligando Danny Rowling ao caso do estripador de Gainesville e por isso decidiram ir visitá-lo na cadeia do condado de Marion. Lembre-se de que ele estava lá porque havia sido preso por assalto à mão armada em Ocala. De qualquer forma, eles foram visitá-lo e começaram a interrogá-lo sobre os assassinatos em Gainesville, mas ele basicamente se recusou a dizer qualquer coisa. Ele ficou muito calado. Então, a polícia perguntou se poderia coletar algumas amostras de DNA dele para comparar com as evidências que tinham. Ele respondeu que sim, então coletaram amostras de seu sangue e saliva, entre outras. E eles também perguntaram se poderiam coletar algumas amostras dos pelos pubianos dele. E assim que perguntaram isso, Danny Rowling se levantou, abaixou a cueca na frente de todo mundo e arrancou 2 punhados dos próprios pelos pubianos. Então ele apenas entregou aos detetives. De qualquer forma, a polícia pegou todas essas amostras e as enviou para análise. E os resultados desses testes provaram ser ainda mais evidências incriminadoras contra Rowling. Foi constatado que o DNA dele correspondia aos vestígios de sêmen que a polícia havia encontrado nas 3 cenas do crime. A quantidade de provas forenses que eles tinham contra Danny Rowling nesse ponto era esmagadora. Havia tantas provas forenses para provar que ele era o cara que eles estavam procurando, ele era o assassino em série de Gainesville. E então, depois disso, Danny Rowling, de 37 anos, foi acusado. Ele foi acusado de 5 homicídios, 3 invasões armadas e 3 estupros. O julgamento dele estava marcado para começar em 1º de setembro de 1993 e ele teve que ir a julgamento porque decidiu se declarar inocente. No entanto, a polícia e a promotoria estavam bastante preocupadas com esse julgamento porque a única prova que eles tinham ligando o Danny ao crime era, obviamente, o DNA e as evidências forenses. E os detetives estavam preocupados que isso não seria suficiente para convencer o júri de que ele era culpado, porque naquela época, obviamente, era o início dos anos 90 e DNA e forense eram coisas tão novas que as pessoas simplesmente não estavam familiarizadas, então os detetives estavam preocupados que apenas ter evidências forenses não seria suficiente. Eles sentiam que precisavam de algo mais, precisavam de outra prova que não estivesse relacionada ao DNA. Então, elas decidiram visitar Danny Rowling na prisão para ver se conseguiam fazer com que ele confessasse os assassinatos. E no fim, ele acabou confessando. Ele concordou em contar tudo para as detetives desde que fosse tudo sob os seus próprios termos. Ele precisava ser o único no controle dessa situação. Basicamente, ele disse que daria sua confissão às detetives, mas somente se seu colega de cela chamado Bob Lewis pudesse estar lá com ele e falar por ele. As detetives perguntavam a Danny sobre os assassinatos, ele respondia a Bob, que repassava à polícia. Os 2 homens se sentaram com as detetives e Danny, ou talvez Bob, começou a relatar sobre a onda de assassinatos. Danny afirmou que ia até cada cena do crime de bicicleta e disse que simplesmente pedalava até cada conjunto de apartamentos e ficava observando as pessoas, esperando encontrar a vítima perfeita. E então, depois disso, ele confessou todos os 5 assassinatos. Os assassinatos de Sonia Larson, Christina Powell, Krista Hoyt, Manny Taboda e Tracy Paulus. Então eles perguntaram por que ele matou essas pessoas, qual era o seu motivo, e a resposta dele foi que ele planejou matar 8 pessoas no total, uma pessoa para cada ano que passou na prisão. Se você se lembra, eu disse antes que ele estava constantemente entrando e saindo da cadeia pelos roubos que cometia e, no total, ele passou 8 anos na prisão, então ele queria matar 8 pessoas e os detetives acreditavam que ele tinha conseguido fazer isso.
Ele não só matou os 5 estudantes, mas eles acreditavam fortemente que ele também era responsável pelos assassinatos da família Grissom, o assassinato de Julie Grissom, do pai dela, Tom Grissom, e do sobrinho dela, Sean. No entanto, nesse momento, quando perguntaram a ele sobre o caso Grissom, quando tentaram interrogá-lo sobre esses assassinatos, ele na verdade se recusou a dizer qualquer coisa sobre isso. Ele apenas disse que, abre aspas, esclareceria isso no devido tempo. Mas ele confessou aos assassinatos de Gainesville, embora mesmo tendo confessado esses, a promotoria ainda esperava que ele se declarasse inocente por motivo de insanidade, numa tentativa de conseguir uma sentença mais branda. Eles ficaram muito chocados quando isso não aconteceu. Ele se declarou culpado no tribunal. E a polícia acredita que ele fez isso porque simplesmente não queria passar pelo julgamento. Ele não queria ficar lá dia após dia enquanto a promotoria apresentava todas as provas. Ele simplesmente não conseguia encarar isso. Ele não queria ouvir os detalhes horríveis desses assassinatos brutais, então ele se declarou culpado. E em 20 de abril de 1994, Danny Rolling foi condenado à morte pelos 5 assassinatos em Gainesville. Só como uma observação, Danny Rolling mais tarde admitiu os assassinatos da família Grissom. Acredito que pouco antes de sua execução, e evidências de DNA eventualmente provaram que ele estava dizendo a verdade, ele era o assassino da família Grissom. Eu também queria mencionar uma mulher que foi atacada por Danny Rolling e sobreviveu. Apenas algumas semanas antes dos assassinatos em Gainesville, Danny Rolling estava em Sarasota, na Flórida, e uma noite ele invadiu a casa de uma mulher chamada Janet Frake e a atacou. Ele a amarrou usando fita adesiva e até colocou fita adesiva sobre os olhos dela para que ela não pudesse ver. Depois disso, ele tirou as roupas de Janet e a estuprou 2 vezes, dizendo a ela que continuaria a estuprá-la a noite toda e depois simplesmente a mataria. Então, é claro que Janet ficou apavorada. Ela estava morrendo de medo, mas tentou ao máximo não deixar isso muito óbvio para Rolling. Ela tentou permanecer o mais calma possível, quanto podia nessa situação, e simplesmente começou a tentar conversar com ele como se fosse um amigo. Ela sabia que essa era a única maneira de possivelmente sobreviver a isso. Ela só precisava tentar acalmá-lo e conversar com ele, esperando que ele poupasse sua vida. Janet também era muito inteligente. Ela realmente se interessava por crimes reais. Ela costumava ler muitos livros sobre crimes reais e sabia que precisava tentar manter algum tipo de DNA de Danny em sua casa para que, se ele acabasse a matando, a polícia pudesse, com sorte, encontrá-lo. Então ela preparou uma bebida para Danny, deu uma cerveja para ele, esperando que, ao pegar o copo, suas impressões digitais ficassem nele, e também escondeu uma toalha em sua casa que tinha sêmen de Danny. Como eu disse, felizmente Janet sobreviveu a esse ataque. Danny saiu da casa dela poupando sua vida e, pelo que entendi, a de Janet também. Não foi a polícia depois do incidente para denunciá-lo. Ela só se manifestou anos depois, quando viu no noticiário que seu estuprador estava na prisão pelos assassinatos de 5 estudantes e finalmente se sentiu segura o suficiente para contar sua história. Danny Rolling foi executado em 25 de outubro de 2006, quando tinha 52 anos. Ele foi morto por injeção letal e muitos familiares das vítimas realmente estiveram presentes. Eles queriam estar lá para vê-lo morrer, e é isso para este caso. Esse é o caso de Danny Rolling, também conhecido como o Estripador de Gainesville. Um caso muito longo, sinto que este vídeo vai ser bem extenso. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre o caso nos comentários. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pessoal. Se mais alguém quiser se tornar membro da nossa pequena família do Patreon, o link está sempre na descrição dos meus vídeos. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu vejo vocês de novo na próxima semana para mais um Mistério com a Molly. Tchau, gente!